A paz do Senhor. Chegamos aos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Apocalipse. As revelações do Senhor no livro em que a visão é dada ao apóstolo João na ilha de Patmos sobre os eventos que haveriam e que hão de acontecer ao final dos tempos. Iniciamos com o capítulo 6 e a mensagem do apóstolo João a respeito dos 7 selos. Estes 7 selos iniciam um ciclo de revelações representadas pela perfeição do número 7, que encerraria todo o juízo do Senhor sobre a raça humana, sobre a ordem criada, em 3 revelações sequenciais: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E o capítulo 6 inicia com os 7 selos, sendo os 4 primeiros selos os cavaleiros do Apocalipse. Cada um destes selos representando o cavalo branco, que traz a guerra, o cavalo vermelho, que traz a violência, o cavalo preto, que traz o desequilíbrio econômico, a fome, e o cavalo amarelo ou pálido, que traz a morte. Estes 4 cavaleiros do Apocalipse são alvo de muita discussão e interpretação do ponto de vista histórico. Alguns chegam a dar determinadas interpretações, sejam a época de João, tentando relacioná-la à visão que João teria a respeito do Império Romano e de suas ações. Alguns dão conotações políticas, mas nós compreendemos que a revelação do Senhor traz uma mensagem de juízo definitiva sobre a história humana, que diz respeito ao juízo do Senhor, definido entre estes 4 cavaleiros que fazem parte dos 4 primeiros selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo, e ele o abre. O primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro num cavalo branco, às vezes até erroneamente, é considerado como o Senhor Jesus, pois até mesmo no livro de Apocalipse o Senhor Jesus cavalga um cavalo branco. No entanto, seria somente esta a possível associação com o Senhor, pois este cavalo branco e seu cavaleiro trazem a guerra, trazem um arco em suas mãos, trazem a destruição que a guerra traz. E o cavalo vermelho, em sua sequência, traz a violência completa, que somente é possível através da guerra. E na sequência, o cavalo preto, com o desequilíbrio econômico e uma balança em suas mãos. Esta balança definindo que haverá restrição de alimentos, pois pouco mais de 1 litro de trigo faz parte de um dia de salário. Pouco mais de 3 litros de cevada por um dia de salário, ou seja, muito esforço por pouco alimento. E o 5º selo são as testemunhas que foram mortas. E no 6º selo é em sua abertura um grande terremoto. O sol escuro como um pano negro e a lua vermelha como sangue. E enquanto isso, as estrelas caindo do céu como figos verdes. E o 7º selo, no capítulo 7, completando este ciclo, diz respeito aos 144 mil selados, 12 mil por cada tribo de Israel, 12 mil por cada uma das 12 tribos,
sendo a tribo de Dan substituída por Judá. Neste momento, nós vemos que encerra-se os 7 selos com o juízo completo. Importante notar que cada uma destas visões, com seus ciclos completos, trazem o juízo do Senhor de uma forma bastante intensa. E existem alguns números aqui que trazem uma importância para entendermos de uma forma em que esta numeração traga uma mensagem em si. O 7, como nós temos visto, sempre traz o número da perfeição, mas ele é composto pelo 4, que em vários momentos diz respeito a toda a ordem criada. Os 4 ventos, os 4 cantos, e desta forma nós vemos os 4 cavaleiros. Ou seja, os 4 cavaleiros dizem respeito a todo o poderio humano, a tudo que existe na Terra, sendo subvertido. E o 7 é a perfeição de Deus, ou seja, olhando para um mundo injusto, Deus só tem uma ação a fazer, que seja julgá-lo. Um Deus justo, ao confrontar o pecado, não consegue permanecer inerte. E esta é a visão de João, que está desterrado em Patmos, que está isolado numa ilha, totalmente abandonado, deixado ali para morrer, sabendo que, inclusive, milhares de seus irmãos estão sendo mortos, estão sendo levados às bestas feras, mortos ao fio da espada. João sabia que, por mais que houvesse tanta dor e destruição, Deus só poderia responder de uma forma, julgando esta humanidade. E João sabia que Deus, ao olhar a perversão humana, só pode julgar e só pode ter esta reação de repulsa ao pecado, pois ele havia visto na cruz o Cristo pagar o preço por este pecado. O Senhor Jesus é a justiça de Deus, pois a justiça de Deus nos lembra que o Senhor jamais permanecerá inerte ao pecado. E o juízo composto por estes 7 selos revelam esta ordem do Senhor em relação ao pecado. O capítulo 7 continua após esta mensagem dos 144 mil, que na verdade dizem menção a 2 proporções. Apesar de algumas seitas e alguns entendimentos mais rasos sobre essa passagem entenderem que de fato só haveriam 144 mil pessoas salvas na história do cristianismo, este número de Apocalipse tenta dar 2 menções relevantes sobre essa numeração. A primeira, de que ao revelar-se a salvação de todas as tribos, o Senhor está dizendo que sim, haverá salvação sobre cada tribo, língua, povo e nação. Deus chamou para si gente de todo lugar. E ao chamar gente de todo lugar, chama gente que ele escolheu para si. As 12 tribos, os 12 apóstolos, revelam a escolha de Deus. E quando estamos falando em 1000, poderia ser milhões, poderiam ser bilhões, mas 1000 era uma unidade de medida que revelava a imensidão, a grande quantidade de pessoas, a grande quantidade de coisas, pois não havia ainda esta medida de milhões, bilhões e milhares, como vemos em várias interpretações dos textos bíblicos que inclusive se referem a milhares de milhares, dá a conotação de grande quantidade. Ou seja, ao se salvarem 12 mil de cada tribo, Deus está salvando muita gente de todo lugar. Pois a mensagem do Evangelho é a mensagem que precisa se espalhar pelo maior número de pessoas,
e salvará sim muita gente. Estes 144.000, inclusive, são aqueles a respeito de quem o ancião pergunta: de quem se referem? Quem são eles? E diz o Senhor que, ao ouvir esta pergunta, João responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Além de serem redimidos, salvos, libertos, Deus irá consolar o seu povo ao final da história. E o capítulo 8 então nos traz o 7º selo, com um silêncio para a sua abertura. Deus silencia e há um silêncio no céu por meia hora. E então os 7 anjos recebem as 7 trombetas. Incenso e orações são lançados sobre a terra em forma de trovões. A terra, então, começa a ouvir as trombetas, as 4 trombetas. Este 7º selo, nos diz o texto bíblico, no seu capítulo 8, que ao abrir, um anjo com um incensário de ouro fica em pé junto ao altar. E então ele recebe muito incenso para misturar as orações do povo. Sim, essas orações que são ofertas sobre o altar de ouro diante do trono. E essa fumaça misturada às orações do povo sobe ao altar. E o anjo então enche o incensário com o fogo do altar e lança sobre a terra, onde há trovões, estondos, relâmpagos e um grande terremoto. E ao iniciar-se então as 4 trombetas deste capítulo 8, nós vemos que o Senhor também inicia um novo ciclo de juízo. Desta vez, este ciclo de juízo diz respeito a uma outra numeração bastante utilizada no livro de Apocalipse, 1/3. Pois estas 4 primeiras trombetas ao soarem fazem a primeira, a terra pegar fogo em 1/3. A segunda, a água do mar virar sangue em 1/3. Morrer 1/3 dos seres vivos e destruir 1/3 dos navios. A terceira trombeta, 1/3 das águas se tornam amargas e as pessoas morrem ao bebê-las. E a 4ª trombeta faz 1/3 do sol, da lua e das estrelas se tornarem escuras e escurecerem a terra em 1/3. Este sinal de 1/3 dizem respeito a que este juízo será relevante, como é relevante 1/3 de qualquer coisa. No entanto, não será sobre a maioria, pois 1/3, apesar de ser um número relevante, ainda é a menor parte. Ou seja, Deus está dando um sinal de juízo, mas ainda mantém 2/3, ou a maior parte das coisas, de uma forma preservada. O juízo ocorre, mas Deus ainda exerce misericórdia. Esta mensagem deste juízo sobre 1/3 pode ser uma mensagem inclusive para nós, não somente para o futuro. Há juízo de Deus, há ação de justiça do Senhor, mas ainda há percepção da misericórdia dele viva. O juízo de Deus, expresso em Apocalipse, como vemos nestes 7 primeiros selos,
e como iniciamos a ver as 4 trombetas, demonstra um Deus que tem profundo ódio ao pecado, à injustiça, à desolação criada pela maldade humana, mas ainda preservam a demonstração de um Deus que ama esta humanidade e que retém o seu juízo até o limite do possível. Deus é amor, e o amor de Deus, expresso em Jesus, demonstra que foi preciso Jesus morrer na cruz. Tamanha foi a nossa iniquidade. Que Deus te abençoe.